Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai fazer uma explanação, continuando a falar sobre o livro do Eclesiástico, um livro muito interessante da Bíblia Sagrada, que nós estamos escorrendo da Bíblia da Ave Maria, essa Bíblia aqui, muito interessante então. Vamos lá então. Educação dos filhos. Aquele que ama seu filho castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde e não tenha de bater à porta dos vizinhos. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre seus amigos. Aquele que educa o filho torna o seu inimigo invejoso, e entre seus amigos será honrado por causa dele. O pai morre e é como se não morresse, pois deixa para si um seu semelhante. Durante sua vida viu seu filho e nele se alegrou. Quando morrer, não ficará aflito, não terá de se envergonhar perante seus adversários, pois deixou em sua casa um defensor contra os inimigos, alguém que manifestará gratidão aos seus amigos. Aquele que estraga seus filhos com mimos terão que lançar e pensar as feridas, e cada palavra suas entranhas se comoverão. Um cavalo indômito torna-se intratável, a criança entregue a si mesma torna-se temerária. Adula o teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e ele te causará desgosto. Não te ponhas a rir com ele para que não venhas a sofrer com isso, e não acabes rangendo os dentes. Não lhe des toda a liberdade na juventude. Não feches os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem. Castiga-o com varas enquanto ainda é menino, para não suceder endurecer-se e não queira mais acreditar em ti, e venha a ser um sofrimento para a tua alma. Educa o teu filho e esforça-te por instruí-lo, para que ele não te desonre com sua vida vergonhosa. Então aqui ele fala exatamente sobre isso, sobre essa questão de você saber educar o filho, né, para que o seu filho ele possa ser motivo de orgulho, motivo de alegria e não motivo de tristeza, por você não lhe dar uma boa educação, por ele ser motivo de vergonha para você se você não educá-lo bem, por ele ser muitas vezes alguém ingrato com você e fazer você sofrer. Aquele que teme o Senhor aceitará a sua doutrina. Aqueles que vigiam por apropulá-lo serão por ele abençoados. Aquele que busca a lei, por ela será acumulado. Aquele, porém, que procede com falsidade, nela achará ocasião de pecado. Aqueles que temem ao Senhor terão um juízo reto, e farão brilhar como uma tocha a sua justiça. O pecador foge da censura, e encontra precedente segundo o seu desejo. O homem prudente não perde ocasião alguma para instruir-se. O estranho orgulhoso não tem nenhum temor. Mesmo quando age sozinho e sem conselheiro, ele será castigado pelos seus próprios desígnios. Meu filho, nada faças sem conselho, e não te arrependerás depois de teres agido. Não te embrenhes num caminho de perdição e não tropeçarás nas pedras. Não te metas num caminho escabroso, para não pôres diante de ti uma pedra de tropeço. Previne-te contra teus filhos, sê prudente em presença de teus familiares. Em tudo o que fizeres, age com segurança, pois isso é guardar os mandamentos. Aquele que crê em Deus atende ao que ele manda. Aquele que põe sua confiança nele não será atingido. Então aqui fala, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Aquelas pessoas que buscam a Deus, que seguem os seus mandamentos, serão por ele abençoados. Essa pessoa, ela terá um juízo reto. Ela será uma pessoa justa, ao passo que as pessoas pecadoras serão castigadas pelos seus próprios desígnios. As pessoas pecadoras fogem da censura, e é importante então você fazer tudo com prudência diante dos seus familiares, porque isso é guardar os mandamentos de Deus. Aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá na provação e o livrará de todo mal. O sábio não odeia nem os mandamentos, nem os preceitos. Ele não despedaçará como uma nave na tempestade. O homem sensato crê na lei de Deus, e a lei lhe é fiel. Aquele que esclarece uma pergunta prepara a resposta,
Depois de assim ter orado, ele será atendido. Ele concentra suas ideias e depois responde. O coração do insensato é como as rodas de um carro, e o seu pensamento é semelhante a um eixo que gira. O amigo zombador é como o garanhão, que relincha debaixo de qualquer um que o monta. Então aqui fala, né, que a pessoa que teme a Deus, ela não vai ser surpreendida por nenhum mal. Ela vai sempre ser surpreendida, vai sempre ser protegida na aprovação. Deus a livrará de todo mal. Essa pessoa estará sempre feliz. Que sabe aquele que não foi tentado. O que foi enganado abundará em sagacidade. Vi muitas coisas em minhas viagens, muitos costumes diferentes. Algumas vezes encontrei-me em perigo de morte, mas fui libertado pela graça de Deus. Proteção de Deus àqueles que o temem. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado. Será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naqueles que o salvam. Os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Aquele que teme o Senhor não tremerá. De nada terá medo, pois o próprio Senhor é a sua esperança. Feliz a alma que teme o Senhor. Para quem ela olha e quem é a sua força? Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, a saúde, vida e bênção. Então aqui fala que aquelas pessoas que temem a Deus, além de elas serem pessoas agraciadas por Deus, bem-aventuradas, elas também serão abençoadas, serão protegidas, né? Elas não terão medo de nada. Elas realmente colocam a sua confiança em Deus. Deus é a sua própria esperança. Ele é um poderoso abrigo, um protetor, e livrará essas pessoas de todo mal. Os sacrifícios. A oferenda daquele que sacrifica um bem mal adquirido é maculada, e os insultos dos injustos não são aceitos por Deus. O Senhor só se dá àqueles que o aguardam no caminho da verdade e da justiça. O Altíssimo não aprova as dádivas dos injustos, nem olha para as ofertas dos maus. A multidão dos seus sacrifícios não lhes conseguirá o perdão de seus pecados. Aquele que oferece um sacrifício arrancado do dinheiro dos pobres é como que degola o filho aos olhos do pai. O pão dos indigentes é a vida dos pobres. Aquele que o tira é um homicida. Quem tira de um homem o pão do seu trabalho é como assassino do seu próximo. O que derrama o sangue e o que usa de fraude no pagamento de operários são irmãos. Um constrói e outro destrói. O que lhes resta senão a fadiga? Um ora e outro maldiz, de qual ouvirá Deus a voz? Se aquele que se lava após ter tocado no morto torna a tocá-lo, de que lhe serve ter se lavado? Assim se porta o homem que jejua por causa de seus pecados e torna a cometê-los. De que serve ter se humilhado? Quem ouvirá a sua prece? Aquele que observa a lei faz numerosas oferendas. É um sacrifício salutar guardar os preceitos e apartar-se de todo pecado. Afastar-se da injustiça e oferecer um sacrifício de propiação, que consegue o perdão dos pecados. Aquele que oferece a flor da farinha dá graças, e o que usa de misericórdia oferece um sacrifício. Abster-se do mal é coisa agradável ao Senhor. O fugir da injustiça alcança o perdão dos pecados. Não te apresentarás diante do Senhor com as mãos vazias, pois todos esses ritos se fazem para obedecer aos preceitos divinos. A oblação do justo enriquece o altar. É um suave odor na presença do Senhor. O sacrifício do justo é aceito por Deus. O Senhor não se esquecerá dele. Dá glória a Deus de bom coração, e nada suprima das primícias o produto de tuas mãos. Faze todas as tuas oferendas com o rosto alegre. Consagra os dízimos com alegria. Dá ao Altíssimo conforme te foi dado por ele. Dá de bom coração conforme de acordo as tuas mãos ganharam. Pois o Senhor retribui a dádiva e te recompensará tudo 7 vezes mais. Então aqui fala o quão importante é fazer sacrifícios a Deus, você oferecer a sua oblação, você oferecer a sua dificuldade, o seu sofrimento, principalmente apartando-se de todo o pecado, de toda a injustiça. Se você oferecer isso principalmente por aquelas pessoas que precisam, praticando a justiça, não se envergonhando de servir a Deus, fazendo bem, porque há muitas pessoas que se envergonham de servir a Deus, principalmente os mundanos. Vai perguntar para o mundano se ele tem coragem de se sacrificar por alguém. Vai perguntar para uma pessoa pervertida no mundo se ela tem coragem de fazer alguma esmola, de fazer alguma benevolência com alguém. E os gestos de caridade não significam só você se sacrificar, significa também você fazer isso por amor a Deus. Vai perguntar para os pecadores do mundo se eles têm coragem de fazer isso. Muito provavelmente eles dirão que não,
Por quê? Porque a covardia que reina neles, que não é de Satanás e sim deles, os impede de fazer isso. Porque, na verdade, a culpa não é. Muitas vezes eles acabam dando culpa aos espíritos malignos, mas a culpa é totalmente do homem. E ele vai pagar por isso um dia. Ao passo que aquela pessoa que se afasta do mal, ela alcança o perdão dos pecados. A pessoa que foge da injustiça, a pessoa que faz sacrifícios salutares, que guarda, que faz todo o bem a Deus e que não dá satisfação aos homens, essa pessoa é agradável a Deus. Essa pessoa que não se importa com a opinião dos outros, essa pessoa que dá o dinheiro aos pobres, que ajuda os indigentes, que faz o bem, essa pessoa será abençoada, ao passo que os insultos dos injustos só serão motivo de maldição para ele. Eficácia da oração. Não lhe ofereças dádivas perversas, pois ele não as aceitará. Nada espere de um sacrifício injusto, porque o Senhor é teu juiz e ele não faz distinção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoa em detrimento do pobre, e ouve a oração do ofendido. Não despreza a oração do órfão, nem os gemidos da viúva. As lágrimas da viúva não correm pela sua face, e seu grito não atinge aquele que as faz derramar, pois da sua face sobem até o céu. O Senhor que a ouve não se compraz em vê-la chorar. Aquele que adora a Deus na alegria será bem recebido, e sua oração se levará até as nuvens. A oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. O Senhor não concederá prazo, ele julgará os justos e fará justiça. O Fortíssimo não terá paciência com os opressores, mas ele lhe esmagará os rins. Ele se vingará das nações, até suprimir a multidão dos soberbos, e quebrar os cetros dos iníquos, até que ele dê aos homens segundo as suas obras, segundo a conduta de Adão e segundo a sua presunção. Olha como isso é forte, né? Mostra que Deus, ao contrário dos homens, que acham que tudo passa, né? Os homens acham que o ano passado é passado, que o que aconteceu no passado é passado, quem vive de passado é museu, que você tem que esquecer o que passou, bola para frente, vida que segue. Para Deus não é assim. Ele não se esquece daquilo que você fez. Sabe aquele filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado? É mais ou menos isso. Deus, ele não se esquece daquilo que as pessoas fizeram, daquilo que eles, do desprezo, né, de toda a maldade, de toda a falta de humildade das pessoas. Enquanto essas pessoas não mudarem de vida, Deus, ele com certeza não oferecerá o seu olhar compassivo a elas, porque Deus é um Deus justo, ele é um justo juiz e ele não faz distinção de pessoas. É interessante isso, né? Às vezes, olha aqui, o Senhor não faz acepção de pessoas em detrimento do pobre. Às vezes a gente acha que aquela pessoa que é pobre, Deus ele está excluindo essa pessoa da sua companhia, mas aqui fala que ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não vai desprezar o pobre. Enquanto que o mundo despreza o pobre, despreza o oprimido, inclusive até oprime as pessoas pobres, até desprezam as pessoas pobres, fazem mal para as pessoas pobres, aqui fala que Deus, ele realmente não faz isso, muito pelo contrário, ele vai esmagar, ele vai acabar com os perversos, com os pecadores, ele vai acabar com a raça deles. Não adianta eles acharem que eles estão reinando e Deus não está vendo nada, que Deus está ignorando tudo isso. Deus não está ignorando tudo isso, muito pelo contrário. Deus está vendo a maldade deles. A maldade deles não é algo oculto aos olhos de Deus. Então isso aí vai acabar um dia, ele vai vingar todas as nações que se esquecem dele, até que faça justiça ao seu povo e dê alegria aos justos por um efeito de sua misericórdia. A misericórdia divina no tempo da tribulação é bela, é como a nuvem que esparge a chuva na época da seca. Oração pelo povo oprimido. Tende piedade de nós, ó Deus de todas as coisas, olhai para nós, e fazei-nos ver a luz de vossa misericórdia. Espargi o vosso terror sobre as nações que não vos procuram, para que saibam que não há outro Deus senão vós, e publiquem as vossas maravilhas. Estendei vossa mão contra os povos estranhos, para que vejam o vosso poder. Como diante dos seus olhos mostrastes vossa santidade em nós, assim também à nossa vista sereis glorificados neles, para que reconheçam, como também nós reconhecemos, que não há outro Deus fora de vós, Senhor. Renovai vossos prodígios, fazei milagres inéditos,
Glorificai vossa mão e vosso braço direito. Excitai vosso furor e espargi vossa cólera. Desbaratai o inimigo, aniquilai o adversário. Apressai o tempo, lembrai-vos do fim, para que sejam apregoadas vossas maravilhas. Devore o ardor da chama aquele que escapar, e sejam arruinados aqueles que maltratam o vosso povo. Esmagai a cabeça dos chefes dos inimigos que dizem, só nós existimos. Reuni todas as tribos de Jacó, para que saibam que não há outro Deus senão vós, e publiquem vossas maravilhas. Tomai-as como herança, assim como eram no começo. Tende piedade de vosso povo, que é chamado pelo vosso nome, e de Israel que tratastes como vosso filho primogênito. Tende piedade da cidade que santificastes, de Jerusalém, cidade do vosso repouso. Enchei Sião com vossas palavras inefáveis, e o vosso povo com a vossa glória. Dai testemunho em favor daqueles que são vossas criaturas desde a origem, tornar verdadeiros os oráculos que proferiam os antigos profetas em vosso nome. Recompensai aqueles que vos esperam pacientemente, a fim de que vossos profetas sejam achados fiéis. Ouvi as orações de vossos servos, segundo as bênçãos dadas a vosso povo por Arão, conduzi-nos pelo caminho da justiça, para que todos os habitantes da terra saibam que só vós sois Deus que contempla os séculos. Então aqui fala, né? Às vezes as pessoas, como eu falei, elas acham que Deus faz acepção de pessoas, que Deus está do lado dos poderosos deste mundo, dos dominadores deste século tenebroso, que Deus está do lado do inimigo. O próprio Satanás, ele se acha o dono do mundo. E aqui falam, né, que essas pessoas que são os inimigos de Deus, falam que só nós existimos. Esmagai a cabeça dos chefes dos inimigos, as pessoas que oprimem os outros, que não deixam os outros viverem, que acham que só elas é que merecem ter vida plena, que acham que só elas é que merecem desfrutar das alegrias. Olha como é forte isso aqui. Fala para aniquilar o adversário, para que Deus possa excitar o seu furor e acabar com essas pessoas que se esquecem, essas pessoas que maltratam os outros, essas pessoas que fazem o mal contra as pessoas, essas pessoas que acham que toda atitude delas, nunca ninguém está vendo isso, elas acham que podem fazer a maldade e que ninguém está vendo. Aqui fala que Deus ele há de vingar essas pessoas, ele vai realmente fazer com que elas paguem pelo que elas estão fazendo. A mulher virtuosa. O estômago recebe toda espécie de alimentos, mas entre os alimentos um é melhor do que o outro. O paladar discerne o gosto da caça, o coração insensato discerne as palavras enganadoras. Um coração perverso é causa de tristeza, mas o homem experiente a resistirá. A mulher pode esposar toda espécie de homens, mas entre as jovens uma é melhor do que a outra. A beleza da mulher alegra o rosto do esposo, ela se torna mais amável que tudo que o homem pode desejar. Se a sua língua cura os males, tem também doçura e bondade. E se seu esposo não é como os demais homens, aquele que possui uma mulher virtuosa tem como tornar-se rico. É uma ajuda que lhe é semelhante a uma coluna de apoio. Onde não há cerca, os bens estão expostos ao roubo. Onde não há mulher, o homem suspira de necessidade. Quem confia naquele que não tem morada e naquele que passa a noite onde quer que a noite o surpreenda, ou que vagueia de cidade em cidade, como um ladrão sempre prestes a fugir. Então aqui fala como a mulher virtuosa é importante para fazer bem ao seu marido. Aquela pessoa que não tem uma mulher virtuosa, ela suspira de necessidade, porque essa mulher ela vai torná-lo rico em todos os aspectos, vai enchê-lo de doçura e bondade. Verdadeiros e falsos amigos. Todo amigo diz: eu também contraí amizade. Há, porém, um amigo que só é de nome, não é uma dor que dura até a morte. Ver um amigo ou um companheiro mudarem-se em inimigos. Ó presunção criminosa, onde tivestes origem, para cobrir a terra com tua malícia e tua perfídia. O amigo distrai-se com seu amigo nas suas alegrias. No dia da tribulação, ele se torna seu inimigo. O amigo compartilha da desventura de seu amigo. No interesse de seu ventre, ao ver o inimigo, tomará de escudo. Não te esqueças de teu amigo nos teus pensamentos. No meio da riqueza, não percas as tuas lembranças. Então, aqui falo quão importante é nós valorizarmos a amizade. Quantas pessoas, elas acabam, às vezes, vamos dizer assim, de amigo, olha como isso é comum, né? Que fala, às vezes a gente imagina que uma pessoa é seu amigo, mas aqui fala que isso não é verdade, que existem amigos que são só de nome, mas que às vezes podem se tornar inimigos.
São pessoas pérfidas, maliciosas, pessoas que viram a cara muitas vezes e que elas esquecem de você. Realmente é muito comum acontecer isso. Prudente escolha de um conselheiro, igual aquela música do Padre Zezinho, né? Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Não te aconselhes com aquele que te arma um laço. Esconde tuas intenções, aquele que te tem inveja. Todo conselheiro dá a sua opinião, mas há conselheiros que só têm em vista o próprio interesse. Estejas prevenido quando tratar-se de um conselheiro. Informa-te primeiro quais são seus interesses, pois ele pensa em si mesmo antes de tudo. Teme ele que plante uma estaca no solo e te diga: estás no bom caminho, enquanto se põe defronte para ver o que te acontecerá. Vai consultar um homem sem religião sobre as coisas santas, um injusto sobre a justiça, uma mulher sobre sua rival, um tímido sobre a guerra, um mercador sobre o negócio, um comprador sobre uma coisa para vender, um invejoso sobre a gratidão, um ímpio sobre a piedade, um homem desonrado sobre a honestidade, um lavrador sobre o seu trabalho, um operário contratado por um ano sobre o término do seu contrato, um criado preguiçoso sobre uma grande tarefa. Não confies neles nenhum de seus conselhos, se porém assíduo junto a um santo homem, quando conheceres um que seja fiel ao temor a Deus, cuja alma se irmana à tua, e que compartilhará da tua dor quando titubeares nas trevas. Fortalece em ti um coração prudente, pois nada tem mais valor para ti. A alma de um santo homem descobre às vezes melhor a verdade, que 7 sentinelas postas em observação numa colina. Mas em todas as coisas ora o Altíssimo, para que ele dirija teus passos na verdade, que uma palavra de verdade preceda todos os teus atos, e um conselho firme preceda toda a tua diligência. Uma palavra má transtorna o coração. Dela vem 4 coisas, o bem e o mal, a vida e a morte. Sobre essas quem domina de contínuo é a língua. Então aqui fala que nós devemos buscar a pessoa certa para nos aconselhar. Não pessoas ímpias, não pessoas injustas, não pessoas tímidas, não pessoas invejosas, não pessoas desonradas, não pessoas mundanas, mas sim pessoas fiéis a Deus. Pessoas que têm uma alma parecida com a tua. E como isso é difícil nos dias de hoje. Na minha época, era muito comum você encontrar uma pessoa parecida com você, igual aquela música do Pato Fu, né? Eu queria tanto encontrar uma pessoa como eu, a quem eu possa comentar alguma coisa sobre mim. Isso é muito difícil porque as pessoas são extremamente egoístas. Como é difícil você encontrar um amigo é um tesouro, como diz a Bíblia. Como é interessante você encontrar alguém que compartilha da tua dor quando você estiver nas trevas. Como é importante você ter um coração prudente, você ter um coração santo. Isso é muito mais importante, você orar a Deus para que Ele possa dirigir os teus passos e não você confiar nas suas próprias forças e nem em pessoas maldosas. No próximo vídeo, a gente vai então continuar a falar sobre o livro do Eclesiástico. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.